Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando nesta quinta-feira, 2 de setembro, com a nossa Academia Espiritual. Seja bem-vindo. Vamos juntos ouvir, meditar e colocar em prática essa palavra de Deus. E este mês de setembro, o mês da Bíblia, nos convida a nos aproximarmos ainda mais da palavra de Deus. Estamos na 22ª semana do Tempo Comum. Hoje o Evangelho é de Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Quero deixar, antes de começar a leitura do Evangelho, um abraço ao meu amigo e irmão Padre João Carlos de Araújo, lá da Diocese de Uberlândia. Ele sempre me envia mensagem apoiando esse trabalho da Academia Espiritual e dizendo que acompanha todos os dias. A ele e a você, meu muito obrigado, o meu abraço e o desejo de que a palavra de Deus seja luz para o seu caminho. Vamos então à palavra de Deus no Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabava de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, ser discípulo de Jesus é um convite que também se oferece a nós. Ser discípulos de Jesus para sermos pescadores de homens. Mas esse ser discípulo de Jesus exige deixar que Jesus fale. Deixar que a palavra de Jesus chegue aos nossos ouvidos e ao nosso coração. Mas ouvindo a palavra de Jesus, exige de nós obediência à sua ordem.
obediência à sua ordem. E muitas vezes essa obediência não bate com a lógica, com a nossa lógica. Vejamos essa realidade que o Evangelho nos apresentou. Simão Pedro era experiente, um pescador experiente. Junto com seus companheiros, trabalhou a noite inteira e não pescou nada. Quando Jesus lhe pede, avance e jogue as redes, quanto isso não deve ter custado a Pedro? Obedecer e lançar as redes quando ele, um experiente, sabia muito bem que o mar não estava para peixe. Quanto deve ter custado para Pedro obedecer o Senhor que dizia onde a lógica parecia diferente. Mas Pedro, que nem conhecia muito do Senhor, ele ainda não era discípulo do Senhor. Ele já o tinha visto por algumas vezes, mas ainda não era discípulo do Senhor. Mas Pedro o que faz? Pela fé, ele se torna obediente. Em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Quando as redes foram lançadas pela palavra de Jesus, em nome de Jesus, o milagre aconteceu. Obedecer a Jesus nos garante o verdadeiro e mais real dos milagres, mesmo quando nossa lógica parece dizer o contrário. Então aquele dia não era só um dia de sorte, era um milagre de Deus acontecendo para transformar a vida deles. Pode ser que você também já tenha experimentado alguns dias, algumas situações que você tivesse achado que era apenas sorte, mas não era. Era Deus fazendo um milagre para pescar você. Era Deus fazendo um milagre para transformar a sua vida. E Pedro, de fato, ficou mais impactado com o milagre, mas ficou impactado com quem fez o milagre. Pedro não deu muita atenção ao milagre em si, mas ele deu atenção a Jesus, aquele que fez o milagre. Ele olhava para Jesus espantado, admirado. E ao mesmo tempo, aquele que fez o milagre suscitou em Pedro o quê? Um reconhecimento de que era um pecador e não de que era o expert, o perito pescador. Pedro reconhece a sua fragilidade diante de Jesus. E o que Jesus faz? Jesus não afasta São Pedro, mas o atrai para si. Jesus pescou Pedro. Podemos dizer, né? Pedro caiu na rede de Jesus a partir daquele grande milagre. Mas Jesus o convidou para fazer a experiência de também ser pescador de homens. Uma graça que o milagre do Senhor realizou na vida de Pedro. Assim, a palavra de Deus hoje nos faz um apelo, nas próprias palavras de Jesus: avance para águas mais profundas, lançai as redes. Precisa a gente pensar e refletir o que é que o Senhor está pedindo, que águas mais profundas, que redes que nós temos que lançar. E nos oferece uma condição única: obedecer a palavra, o mandato de Jesus. Mesmo se nos parece fora da lógica, se nos parece ou fácil demais ou extremamente difícil. E assim, esse texto tem uma advertência.
o milagre acontece pelo nome de Jesus, quando nós obedecemos. Quando nós obedecemos a palavra do Senhor. Vamos agora à academia espiritual. Os 3 passos que nos ajudam para que a palavra de Deus fortaleça a musculatura da nossa alma. Primeiro passo, o alongamento. Coloque-se na presença de Deus, invoque o Espírito Santo, os seus dons, a sua luz. Faça um silêncio amoroso. Uma sugestão de música para hoje, quem sabe, ouvir aquela canção Tu te abeirastes da praia. Segundo passo, o aquecimento. O agir de Jesus faz o ser humano tomar consciência da própria fraqueza. Foi o que aconteceu com Pedro, da sua indignidade, que são superadas pela fé na obediência à palavra de Jesus. Reflita, tenho dado atenção à palavra de Jesus? Como é que eu tenho escutado e respondido à palavra de Jesus? Terceiro passo, o treinamento. Convido hoje você a fazer um exame daquilo que não tem escutado ou obedecido ao Senhor. E a partir disso, deste exame, tome propósitos. Faça um ato de reconhecimento de ser pecador e se disponha diante do Senhor a escutar o seu chamado e a responder com obediência à sua palavra. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.